Van Dijk, queria um pouco da tua leitura, né, de fato, aí sobre esta decisão do Federal Reserve em cortar 0,5 ponto percentual já de cara ali no primeiro corte, né, vamos dizer assim, da flexibilização monetária. Bom dia, Fábio. Sempre um prazer ouvir você, estar aqui com você e gosto muito e aprendo muito contigo. Eu discordo que esse 0,5% foi correto. E eu vou dizer por quê, tá? Eu concordo em muitos pontos com você. Acho que a coisa está apertada, existe um leve aumento do desemprego, mas hoje vieram dados com pedido de seguro-desemprego menor do que esperado. A minha grande preocupação nos Estados Unidos com a inflação está no setor de serviço e serviços subjacentes, que continuam muito apertados. E quando o Fed, né, na fala do Jerome Powell ontem, fala que não existe nenhuma iminência de uma recessão e fala que não existe nenhum tipo de risco e faz um corte de 0,5%, ou ele vê riscos que ele não está comunicando, ou ele assume publicamente que ele está atrás da curva, que não é o caso, dado o número de pedidos de desemprego ou de seguro-desemprego. Que a grande preocupação que ele falou ontem foi exatamente uma transição de preocupação com inflação com o desemprego. O desemprego estava a 3,9%, subiu para 4%, chegou a 4,4% e desceu para 4,2%. 4,2 é pleno emprego nos Estados Unidos, tem pouco para se preocupar aí. Agora, o teto, né, principalmente nos serviços, fica sendo pressionado, especialmente por causa de contratação de pessoas qualificadas. Né? O mundo tem uma demanda, um certo déficit de pessoas qualificadas. E o mundo de serviço não é diferente. E isso tem acontecido nos Estados Unidos. Então, a minha preocupação é, se não tem nenhum perigo pela frente, por que não ser gradualista e fazer um processo distendido de um quarto de 1%, 3, 4 vezes até a gente chegar mais ou menos na expectativa. Outra coisa, que é um ponto que eu tenho que trazer aqui de volta, né? O juro neutro estava em 2,8%, ninguém sabe qual é o juro neutro, mas análises econométricas indicavam que o juro neutro era 2,8 e subiu para 2,9. Obviamente que isso está dentro do desvio estatístico, é pouca coisa, mas mostra que tem uma direção para cima, né? Então essa preocupação para mim é o seguinte: eu acho que quando você faz uma fala dessa, que ela é discrepante com os argumentos, toma uma decisão de cortar 0,5%, é capaz do Powell ter engravidado de mais 0,5%, né? E para uma economia como a americana, diferentemente da economia brasileira, se a gente falar de 0,1% de diferença em taxa de juro, é coisa pra caramba. Então, tomar uma decisão de uma hipérbole desse tamanho, de 0,5%, pode ser que o Fed tenha que se arrepender em pouco tempo e pisar no freio. A minha grande preocupação, levando em conta a história de economia monetária americana, é que nós tivemos eventos ao longo da história em que o Fed errou, cortou muito cedo e teve que retroagir. Que o caso emblemático foi em 79 para 80, quando a gente teve a entrada do Paul Volcker, que teve que elevar a taxa de juro a 20%. Obviamente, nós estamos falando de uma economia em condições completamente diferentes. Não tem a menor chance de a gente ter que levar a taxa de juro de volta a 6%, algo assim. Isso não seria razoável. Mas a minha preocupação é que essa pressão dos serviços acabe criando um problema, principalmente da maneira que o Fed se comunica. Fábio Fares, quero ouvir o seu argumento, a sua tréplica, vamos dizer assim, nessa nossa discussão saudável, claro, né, com opiniões aqui divergentes. Uma cadeirada, hein? Então, eu ia falar isso, Van Dijk, é sempre um prazer
papear com você, debater com você. E, pô, fico triste que eu tô longe, não tem nenhuma banqueta para eu pegar e para a gente poder debater de verdade, como são os debates ultimamente, né? Mas eu entendo o seu ponto, só que eu acho que tem um grande negócio hoje em dia que dessa vez é diferente. O mundo mudou depois do Covid. A gente teve muita coisa que aconteceu pós-Covid que está causando tudo isso. E a gente está voltando para uma realidade de 2019, só que tem excessos. O grande problema, o Fed segurou demais os juros com esses medos de inflação de serviços, com a inflação voltar, e está estrangulando muito as coisas aqui. Esses números que têm saído de indicadores econômicos, com todo respeito, eu truco todos eles, eu moro aqui, eu estou vendo o que está acontecendo. Você vai nas rodas na escola dos filhos, você vai nas rodas de final de semana, tá todo mundo reclamando, tá todo mundo com problema, tá todo mundo preocupado, coisa que o americano não fazia. A gente está mais parecendo o Brasil do final da década de 90, pós-começo do Plano Real, quando as coisas começaram a normalizar, do que os Estados Unidos que eu conheci quando vim morar aqui em 2006, por exemplo. E eu falo isso justamente por isso. Eu estava aqui de 2006 a 2008, eu vi a construção da crise de 2008. Eu vi o abuso, eu vi o oba-oba, eu vi como era, eu morava em Nova York, então lá você via descaradamente o excesso, a ganância, a sobra. Hoje eu estou vendo o americano preocupado. Eu estou vendo o americano não pagar o boleto do leasing do carro dele, o americano não está pagando o aluguel, tem muita coisa acontecendo. Onde eu moro atualmente, há 3, 4 meses atrás, quando eu cheguei, era impossível conseguir uma casa. Hoje tem open house de recorde todo final de semana e casas ficando 3, 4, 6 semanas no mercado e não estão saindo, com os juros caindo cada vez mais. Então, assim, eu truco esses indicadores econômicos, eu truco esse oba-oba que estão achando da economia americana. Eu vou no aeroporto, eu vejo como que está a situação. Eu sei que isso para um economista é ruim porque é uma base de dados muito porca eu falar que eu fui no aeroporto de Dallas e eu estou vendo a diferença, ou eu fui para Orlando e eu vi o que reclamaram do verão de Orlando, Disney vazia, Universal vazia, turista não vindo. O Fed está dando chance disso daqui realmente não entrar numa recessão. Ele corre um risco de um repique inflacionário, concordo 100%, mas eu no lugar dele, eu tomo esse risco também. Eu prefiro ter que apertar mais para frente, mas não deixar colapsar agora e dar chance do americano se desalavancar, porque é isso que vai acontecer, inclusive porque a gente tem um outro problema que começa em novembro. Qualquer um dos dois candidatos que vençam a eleição, nós vamos ter mudanças. E, por enquanto, para o fiscal, nenhuma dessas mudanças é positiva. Então, precisa aliviar o americano rápido. E eu acho que 50 é uma forma de você começar a dar sinais. E, óbvio, daqui para frente é 25. Eu concordo plenamente com você. A gente vai ter pelo menos 6 cortes de 25 até maio, junho do ano que vem, para quando chegar essa taxa terminal, que na minha cabeça é algo em cima entre 3, 3,25, para a gente ter uns juros reais perto de 1%. Van Dijk. Fábio, eu costumo dizer que existe o economista e existe a economia de verdade, né? Então, como eu não moro aí e não estou participando do dia a dia, esses insumos que você traz são muito importantes, porque a maioria dos dados que a gente lida como economista são dados passados, né? Uhum. E todos os dados que a gente tem para frente são dados de estimativas que têm sempre um dedo de suposições. E se for isso, né? Obviamente que a gente usa suposições baseadas na razoabilidade de dados históricos, médias, os desvios dessas médias, e a gente consegue chegar em números muito próximos. Mas eu entendo muito bem o que você está falando, dessa experiência de viver no local. Obviamente que os Estados Unidos têm uma vantagem com a maior parte do mundo, é que a flexibilidade, você mesmo é um exemplo disso. Você morou em Nova York. Nova York é um lugar legal para você passar um tempo, mas não é legal para você. Eu morei também em Nova York 1 ano e meio, digo para você, se eu voltar só para assistir Broadway, tá ótimo. Não aceitaria um emprego em Nova York jamais de novo, não gosto de morar aí. E outra coisa, é uma vida muito cara e pautada nos excessos. Mas você teve essa flexibilidade de olhar e mudar de lugares. Então, essa experiência que o americano tem, que a maioria do americano tem, não é uma coisa única,
porque isso é um processo de ajuste natural que acontece numa economia tão fluida e flexível como existe nos Estados Unidos. Não aconteceria na Europa e no Brasil. É difícil você ter brasileiros que têm essa capacidade de mudar de estado, cidade, em função de atividade econômica e oportunidades. As pessoas tendem a ficar aqui. Então, por essa razão, eu acho que os Estados Unidos é um país que tem maior flexibilidade e capacidade de assumir esses choques e evitar um pico inflacionário, porque existe essa fluidez. No entanto, eu tenho visto e tenho me preocupado, porque em um certo tempo essa recessão vai ter que acontecer. A economia é cíclica. E eu não estou desejando o mal, não é isso não, mas o ciclo econômico exige que você tenha esses momentos de reset. E como você apontou, a partir de novembro nós teremos uma experiência totalmente diferente e ela é pró-cíclica do ponto de vista fiscal. Ambos vão pisar no acelerador fiscal por razões diferentes e isso pode gerar grandes problemas. Então eu tenho preocupação que o Fed, em cortar muito agora e começar agressivo, pode ter contratado, eu brinco que a gente engravidou de um bebê, de cortes que podem realmente não ser a direção necessária para evitar essa recessão. E se houver uma recessão nos próximos 12 meses, que eu não acredito, mas algo em torno de 18 meses, talvez 24 meses, é uma recessão curta, é muito rápida, né? Essa que é a minha visão com os dados que eu tenho hoje e, de fato, eu concordo com a experiência de quem vive aí. É muito diferente de fazer número no meu laboratório e viver a vida de quem tem que usar o sapato que aperta.